Salve galera, bora reagir a mais um vídeo aqui dos canais ESPN. Vitória importantíssima do Palmeiras nos acréscimos para cima do Criciúma, né? Joguinho meio nojento de se ver, mas o Palmeiras venceu, né? O Palmeiras foi dominante no jogo, 23 finalizações, 5 no alvo, 61% de posse de bola, gols esperados, um do Criciúma, 2,5 do Palmeiras. Palmeiras foi dominante no jogo. Palmeiras tem 8 pontos, 11 pontos em 7 jogos, 5 gols feitos, 4 gols sofridos. Isso aqui ainda é preocupante, mas é o início do campeonato. Palmeiras que está a 3 pontinhos do líder, né? Coisa bem palpável aí, dá para pegar tranquilo caso algum dos líderes ali tropece. O líder é o Flamengo e o Bahia com 14 pontos. Botafogo 13, São Paulo 13, Atlético Paranaense 13, que está perdendo nesse momento. São Paulo está vencendo, o Fortaleza está vencendo o Atlético Paranaense. É isso aí, né, galera? Vamos lá ver o que a imprensa tem a falar do jogo. Né? E não tinha o Abel Ferreira na beira do campo, Donk. Exatamente, é o Carlos Martinho, inclusive os outros dois auxiliares do Abel também suspensos, foi o Martinho que ficou ali na beira do campo. Para mim, ele retratou um pouco do que a gente tem visto do Palmeiras ultimamente. É um time que o desempenho não tem me agradado muito, mas é impressionante como sempre vence. Lembrando que o Criciúma só tinha jogado 3 vezes, mas eram só 2 gols sofridos e jogou com o Atlético Mineiro. É uma defesa muito bem estabelecida nesse começo de Campeonato Brasileiro. Fez um jogo duro, fez um jogo equilibrado. Acho que dificultou muito, tem muito mérito do Criciúma. O Bolazzi, que tem sido um dos grandes destaques, né, até pelo carisma, mas também pelo que tem apresentado dentro de campo, ele incomodou demais a defesa do Palmeiras. Até em alguns 2 lances no primeiro tempo, tomada de decisão errada, que poderia ter finalizado e acabou não concluindo, desperdiçando boas oportunidades. Mas o Palmeiras, eu falei que às vezes não tem um grande desempenho, e hoje até me chamou a atenção também defensivamente. O Palmeiras concedeu muitos espaços, mas é o time que sempre vence, mesmo quando não joga tão bem. Mas no Campeonato Brasileiro não, né? Exato, não tem começou sido vencendo, né? de fato, mas esse jogo mostra como é sempre muito competitivo. O Palmeiras, a bola aérea é muito forte, com o Gustavo Gomes, um escanteio claramente ensaiado, algo já estabelecido para fazer o gol. Esse é o lance do pênalti. Do pênalti, que é inquestionável, mas assim, é o Palmeiras que abre o placar de um pênalti que caiu no colo dele. Aliás, o Rodrigo, que completou 150 jogos pelo Criciúma, cara bicampeão catarinense, esteve nos últimos 2 acessos da Série C até a Série A, comemorando até com a camisa 150, acabou cometendo esse pênalti bobo. Mas é um Criciúma que vendeu caro, acho que fica para o Palmeiras importante mais uma vitória, mas o desempenho, como tem sido nos últimos jogos, eu acho que ele pode ser questionado. Porque aí, Zinho, algumas mudanças no time do Palmeiras, não é? No meio de campo, o Aníbal junto com o Richard, aí mais à frente o Veiga, o Estevão pela direita e o Rômulo pela esquerda, essa foi uma das novidades, e o Rony, né, voltando à posição de titular do Palmeiras como centroavante. A gente viu alguns lances, né, também do Rony aí desperdiçando também algumas chancezinho. Então, eu fui, né, ao jogo do Palmeiras, né, como espectador, né, não estava trabalhando, mas eu estava em São Paulo, fui assistir a Libertadores, despedida do Endrick, último jogo, fui convidado pelo Palmeiras. Um abraço aí à diretoria do Palmeiras, obrigado pelo convite. Então, assisti lá no camarote da Leila, né, do seu esposo, e eu não gostei da atuação no meio de semana. E eu olhei essa escalação de hoje, muito parecida, né? A linha defensiva e o meio-campo repetiu o mesmo time. Na frente que tem a mudança. Não tem o Endrick e o Luiz Guilherme começou no banco. Tinha o Estevão que começou jogando e hoje ele optou pelo Rony com o Rômulo. Depois o Luiz Guilherme entra até no jogo. Então, assim, a base de time, ou a maioria, 90% do time, foi o mesmo meio de semana. E, novamente, o resultado é melhor do que o que apresentou dentro de campo o time. Realmente, o Palmeiras ainda não está num estágio de desempenho o seu melhor. Tem oscilado, mas o Donk falou muito bem. É um time tão sólido, tão confiável. Eu uso sempre essa palavra para o time do Palmeiras. O time do Palmeiras é confiável. Que mesmo não estando brilhando tecnicamente,
ou um jogo tão vistoso, um jogo amassando o adversário, é difícil perder e, na maior parte do tempo, vence, né? O meio de semana foi ruim, porque desperdiçou a oportunidade de ser a melhor campanha na fase de grupos. E hoje foi importante vencer para subir na tabela. O Palmeiras estava ali numa zona intermediária, se não vence hoje o jogo, começa a ver os adversários, né, candidatos a título, a se distanciar um pouco. Está no início do campeonato, 7ª rodada, mas era importante vencer. E o jogo foi complicado, sim. Eu acho que o primeiro tempo, na minha opinião, o Criciúma foi até um pouco melhor do que o Palmeiras. Teve um momento que o Palmeiras equilibrou o jogo, mas novamente retoma o jogo Criciúma e cria as melhores chances, vamos dizer assim. Não foram tantas, mas achei jogando mais no campo ofensivo o Criciúma, jogava em casa. Segundo tempo, o Palmeiras eu vejo que melhora, começa a ter mais posse de bola. Tem mudanças no time, né? Entra Zé Rafael, entra Gabriel Menino, que inclusive bate uma falta muito bem cobrada, que faz com que o goleiro do Criciúma faça uma defesa muito difícil. O Palmeiras tem um elenco, né? Não dá nem para comparar com o elenco do Criciúma. E tem um zagueiro artilheiro, como você falou, bate recorde. Gustavo Gomes, que não está na sua melhor temporada, mas é um cara, como o Palmeiras, muito confiável. Além de fazer o gol, dá assistência pro Lázaro. E no finalzinho, aos 46, uma vitória, se não é brilhante, ela é importantíssima para o campeonato, para a sequência do campeonato. Palmeiras, o Abel, né, que não estava na beira do campo, vai perder alguns jogadores com essa época de Copa América. O Gustavo Gomes, e ele rodando esse elenco, mexendo nesse elenco, ele vai dando rodagem para outros jogadores. A gente tem os números da partida e aí, dona, a gente vai ver que, mais uma vez, acho que muito em cima do que o Zinho falou, né, de que o jogo passado, anterior, contra o São Lourenço não foi brilhante, e aí a gente está vendo os números do jogo. Até que foram 23 finalizações, 60. Lembra quantas vezes o Abel falou isso em entrevista? Muitas vezes. Né? E agora, me parece que a questão não é nem ser eficiente nas finalizações, mas a criação das jogadas. O Palmeiras não tem conseguido criar. Ele tem um problema para solucionar, que é se o Palmeiras ser mais criativo e mostrar uma variação maior de jogadas, né? Um repertório maior. E aí você também tem uma reconstrução que ele está fazendo, com os garotos, né, tendo oportunidade, um deles saindo. Em breve ele vai ter retornos importantes. O Dudu é um jogador que vai qualificar muito o Palmeiras, capacidade de articulação, ele é muito diferente, o Dudu, e vai ajudar muito. E principalmente o Felipe Anderson, né? Sim. O Felipe Anderson é um jogador que, além de ser muito forte fisicamente, versátil, né, um motorzinho, um jogador que tem uma qualidade acima da média do futebol brasileiro e era destaque no futebol europeu. Outro jogador que vai ampliar o leque de opções para o Abel conseguir resgatar um Palmeiras, além de eficiente, um Palmeiras mais envolvente. Óbvio que hoje a vitória é muito importante, é difícil você jogar contra o Criciúma lá. O Palmeiras mostra 2 pontos para mim que são muito importantes e caracterizam o trabalho do Abel. Quais são? Pontos positivos. A força mental para buscar o resultado no final do jogo, de novo. É verdade. Pressionando e indo buscar. E a bola parada. Encaixando a bola parada de novo, que sempre foi uma virtude para esse Palmeiras. Quando as coisas não funcionavam com bola rolando, a bola parada resolvia. Gustavo Gomes, hoje que o Zinho citou muito bem, melhor em campo. Gol, assistência, seguro na zaga, um jogador que se resgatado, né? Ele um dos melhores zagueiros que a gente tem aqui no futebol brasileiro. Mas o Abel tem essa questão da criatividade. Hoje um exagero muito grande de ligação direta, né? Muito lançamento e cruzamentos. Como foi na quinta, né? Então a questão é como o Palmeiras está fazendo com que essa bola chegue lá na frente. Mas por que ele não está criando? É por causa da ausência do Zé Rafael? É o Veiga que está mal? É um conjunto de fatores, Bruno. Por exemplo, o Piquerez está uma temporada abaixo também. É verdade. Então tem muita gente que está abaixo. De positivo hoje, né? Que eu achei. Sabe quem está mal nos últimos jogos? Eu achei, não sei se vocês concordam, o Aníbal. O Aníbal não está naquele nível. Não foi bem no gol, inclusive. O Aníbal não está naquele nível que a gente viu, né, Dom? Mas ele não é o cara dessa construção, né, Bruno? Ele não é o cara da criação, né? Eu acho que não é. Eu acho que a ausência do Zé Rafael, que é um ponto de equilíbrio desse time. Adoro o Veiga, mas ele não... Grande. O jogo por dentro não está acontecendo. Você tem o Veiga abaixo, você tem a ausência do Zé Rafael, que era um jogador crucial para o Palmeiras funcionar. Então tem um vício muito grande, às vezes, de buscar os jogadores de lado, só que aí você está tendo ou
a jogada individual de um Estevão, ou de um Luiz Guilherme, que entrou muito bem no jogo hoje, ele e o Lázaro, Sim. ou cruzamento. Então você não está tendo aquele jogo de aproximação, né, de troca de passe. Por dentro, o Palmeiras não consegue criar. Eu acho que vai ser o desafio. Com o Dudu e com o Felipe Anderson, ele tá recebendo 2 caras que são acima da média. Isso vai facilitar um pouco isso. Olha Então, o sorrisão dele. Dudu e Felipe... O Lázaro entrou bem, o Luiz Guilherme entrou bem, e o Gabriel Menino, que o Zinho destacou a questão da bola... Ele entrou hoje como um meia mesmo, ofensivo, né? E você pega o Dudu na ponta, ele não vai ser um cara que vai... apertou um pouquinho, vou levantar essa bola na área. O Dudu vai encontrar outra solução. E o Felipe Anderson também, não é, Dom? Com certeza. Não, a tendência é melhorar nesse aspecto. Concordo com os companheiros que a ausência do Zé Rafael foi muito importante, que até o Rios, que no momento da temporada passada foi muito determinante, foi muito importante, também não tem conseguido manter o nível. E até porque o meio-campo do Palmeiras muda com a entrada do Aníbal Moreno. Mas acho que é um conjunto de fatores e talvez o principal deles seja a questão do Zé Rafael. Mas hoje... eu acho que a questão da criação tem que ser ressaltada, mais uma vez ficou devendo, mas hoje me preocupou também em questão de transição defensiva. O Criciúma pisou com muita tranquilidade na área do Palmeiras. O Zinho falou até do primeiro tempo, eu acho também que se a gente pegar ali os 45 minutos iniciais, talvez o Criciúma até esteve um pouquinho melhor que o Palmeiras, mas hoje me pegou mais isso. Não, e ainda no segundo tempo teve chances também. Teve chance. E de um contra-ataque, o né? Golassi muitas vezes pisando na área, tendo oportunidade de fazer o gol. Acho que ele até acabou não tomando a melhor decisão em um lance ou outro, mas isso me preocupou da atuação de hoje do Palmeiras. Vamos ouvir o Carlos Martinho, que é um dos auxiliares do Abel. Porque assim, o Abel estava suspenso. Bom, galera, é isso aí, um jogo meio preocupante ou não, né? Não sei também, não dá pra gente cravar, porque o Criciúma fora de casa, foi fora de casa contra o Galo, empatou contra o Galo fora de casa, ganhou do Vasco fora de casa de 4-0, né? Então não é lá um time bobo também, né? Então, o preocupante aí é a questão do Palmeiras. Em 7 jogos está com números, né, bem anormal aí do que estava nos anos anteriores. É fato que geralmente o Palmeiras começa assim no Campeonato Brasileiro, né, meio devagar, embala depois, enquanto a maioria dos times já começam meio embalado e depois estacionam, né? Palmeiras 7 pontos, 5 gols e 4 gols sofridos, né? Se a gente for olhar aqui dos times favoritos a título, Palmeiras é quem fez menos gols, né? Fez apenas 5 gols em 7. A gente teria o Inter ali também, né? Que no começo era dado como um dos favoritos. Só que o Inter ainda tem 5 jogos, né? O Inter tem 5 jogos e 3 gols, 5 gols e 3 sofridos. Só que o Inter tem mais 2 jogos para disputar. Então a tendência é que o Inter faça mais gols. O Grêmio também tem 5 jogos, 4 gols marcados. O Palmeiras tá com um gol ali bem... O negócio de marcar gol aí tá bem abaixo mesmo do esperado. O Galo tem 13 gols feitos. O Flamengo 13 gols feitos. Botafogo 13 gols. Bahia 13 gols. Só que em questão de defesa, a defesa do Palmeiras segue bem consistente, né? Apenas 4 gols sofridos. A maioria dos times aí tem mais de 5 gols sofridos, né? O Fluminense mesmo é um destaque, né? Atual campeão da Libertadores sofreu 13 gols e fez apenas 9. O Fluminense Futebol tem as suas pérolas, né? Pior defesa do campeonato ao lado do Vitória. Meus amigos. Sei como o Fluminense conseguiu ser campeão da Libertadores esse ano passado, hein? Agora pra frente é só ladeira abaixo aí. Caras... não, temos o Vasco com 17 gols sofridos. O Vasco é a pior defesa. 6 desses gols foram apenas hoje para o Flamengo. Caramba, a maior goleada da história aí do confronto, né? 6-1. Próximo jogo do Verdão, eu acabei não olhando o próximo jogo do Verdão, cara. Próximo jogo, vamos dar uma olhada aqui. Palmeiras está a 3 pontos do líder. Dá para buscar. Próximo jogo é contra o Vasco e depois vem o Atlético Mineiro. Agora vamos olhar o líder aqui, o Flamengo.
que tem aí, não sei também se já vai estar convocado os jogadores para Copa Sul-Americana, né? Copa lixo aí. O Flamengo tem o Grêmio em casa e o Atlético Paranaense fora. São 2 jogos aí meio que parelho, né? Palmeiras tem chance de vencer o Vasco, o Flamengo tem chance de vencer o Grêmio e os dois podem acabar perdendo seus jogos fora de casa.